TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande pra gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Você fica muito bem informado pelas nossas redes sociais, aqui pela nossa programação e, é claro, tem o nosso impresso também nas bancas aqui em Petrópolis, na nossa região, apenas R$2. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, como vocês podem ver aí algumas nuvens ali pintando o céu de Petrópolis hoje pela manhã, e assim amanheceu a cidade imperial, bonita de viver. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 27 de abril. Feriados de Tiradentes e São Jorge impulsionam turismo e elevam consumo no estado do Rio. Troca de experiências com Niterói reforça debate sobre a retomada econômica em Petrópolis. E você vai ver também a situação da crise do transporte público após 3 dias seguidos de paralisação total e 2 dias de paralisação parcial dos trabalhadores da Turp em Petrópolis. Ônibus voltam a circular normalmente e na sua totalidade aqui em Petrópolis. E ainda sobre a Turp, você vai ver que a empresa registra apenas 88% das viagens cumpridas no mês de fevereiro deste ano. Essas e outras notícias você confere agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo o que é destaque no nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, site, bancas. Como eu falei, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos aos destaques da primeira página. E por lá, edição Rio de Janeiro, respeitem a Constituição em negro. Bem forte, STF ignorou a lei e argumentos jurídicos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, massacrando magistrados e procuradores de todo o país. Decisões do Supremo Tribunal Federal sobre ADI 6606 e RCL 88319 têm convergências com ADI 7731 e RCL 68223 na violação do Pacto Federativo, e mais, decisão do ministro Cristiano Zanin desrespeita a Constituição, deixando o Estado do Rio com o governador constitucional e o interventor judicial. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita que você acompanha. Você pode ver todos os detalhes sobre essa questão lá na nossa página 3. Mas a gente vai para a nossa página 18, ver o que é destaque por lá, porque também fala da paralisação dos rodoviários da Turp e deu o que falar desde quarta-feira, né, gente? Quarta, quinta e sexta, paralisação assim total. No sábado, algumas linhas voltaram a circular na cidade de Petrópolis, e aqui no nosso jornal, no impresso, a gente traz na página 18, falando também que a operação segue irregular mesmo com decisão. Paralisação chegou aí ao 5º dia e impacta os petropolitanos, e mesmo após decisão judicial que determinou a circulação mínima da frota, o transporte público continua irregular no município. Ontem, domingo, apenas 16 linhas da empresa iniciaram operação, bem abaixo do exigido na justiça. E o que acontece, gente? Hoje,
Petrópolis, né? Segunda-feira, Petrópolis amanheceu da mesma forma, com somente algumas linhas circulando, ok? Mas nós tivemos a notícia há pouco, às 7 horas da manhã, que o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Petrópolis informou que foi firmado um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e a Prefeitura e a empresa Turpe, o que resultou no encerramento da paralisação dos rodoviários. Então, Petrópolis amanheceu com somente algumas linhas circulando na cidade, mas neste momento foi encerrada a paralisação dos rodoviários da Turpe. Neste momento, os motoristas se dirigiram às garagens para pegar os ônibus e colocá-los na rua. Então, neste momento, encerrou a paralisação dos rodoviários da Turpe em Petrópolis e daqui a pouquinho todas as linhas devem estar rodando normalmente em sua totalidade na cidade imperial, na cidade de Petrópolis. E você confere todas essas notícias, a gente vai trazer toda essa situação já já ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está apurando todas as informações para a gente. E aqui na nossa página 18 do Petropolitano, a gente fala da operação que estava irregular porque a Justiça deu uma decisão e aqui nas Petropolitanas, Judiciário é novamente acionado em meio à crise. Mais uma vez, foi necessária a intervenção da Justiça para que o transporte público de Petrópolis voltasse a funcionar. Mas mesmo com a decisão da Justiça, só algumas linhas voltaram a circular e, como eu falei, a gente traz todos os detalhes dessa paralisação, o que aconteceu no fim de semana, esse imbróglio, a gente tem notícia, infelizmente, que muitos motoristas que queriam voltar a trabalhar estavam sendo hostilizados pela população e também por outros rodoviários, por outros colegas de trabalho. Então, todo esse imbróglio a gente vai falar já já com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer ao vivo todas as últimas informações, as informações do fim de semana, o que aconteceu e, é claro, essa informação fresquinha de que os ônibus voltam a circular. A paralisação total acabou em Petrópolis, a paralisação dos ônibus da Turpe. Vamos para a nossa página 19, por lá Cantagalo abre licitação para tarifa zero no município. Pois é, edital aponta que passagem será subsidiada pelo Executivo, enquanto aqui em Petrópolis a gente tem aí uma crise do transporte público, tarifas que aumentam, tarifas altas, a gente tem um percurso percorrido pelos ônibus muito curto, rodoviários sem receber os seus direitos, e aí o que acontece? Eles fazem paralisação em meio a essa crise do transporte público em Petrópolis. Aqui a Prefeitura de Cantagalo abriu licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, abrangendo áreas urbanas e rurais sob o regime de tarifa zero. Mas olha só, gente, a gente tem que voltar a falar de Petrópolis, já que a gente está falando dessa crise. O que aconteceu? Na última sexta-feira, sexta-feira não, foi quinta-feira o feriado, né? Sexta-feira teve trabalho normal, pois é, e estava tendo paralisação dos ônibus da Turpe. Na última sexta-feira, nós fomos às ruas e fizemos uma reportagem sobre a paralisação das atividades dos rodoviários da Turpe. E é o que a gente mostra agora para você. Vamos conferir. No início da noite de quinta-feira, dia 23 de abril, a Turpe Transporte informou que algumas linhas de ônibus como Vale das Videiras, Terminal de Itaipava, Santa Mônica, Madame Machado, Cuiabá, Posse e Vila Rica voltaram a operar.
Já no fim da noite, a Turp estava retomando a operação de forma gradativa. Linhas como Doutor Touzete, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas também chegaram a funcionar. No entanto, na manhã desta sexta-feira, o prefeito Ingo Rames, através das redes sociais, informou que a paralisação dos rodoviários da Turp Transportes permanecia em Petrópolis. Nossa equipe está no terminal de Correios, na garagem da empresa, desde cedo, acompanhando a negociação. A gente entende que a empresa precisa fazer a parte dela e retomar as atividades normalmente ainda no dia de hoje. De acordo com o Sindicato das Empresas, o Cetraspetro, durante o processo de retomada, o coletivo da linha 700 teve o vidro da porta dianteira quebrado por um manifestante. O caso aconteceu no terminal de Correios e o homem foi levado para a delegacia posteriormente. Ainda na noite de quinta-feira, a Turp Transporte comunicou que todos os pagamentos relacionados ao adiantamento salarial e vale alimentação foram realizados. Apesar disso, a paralisação dos rodoviários entrou no terceiro dia. O Cetraspetro informou também na noite de quinta-feira que havia expectativa de que a operação fosse normalizada ainda na madrugada de sexta-feira, o que não aconteceu. O que existe aqui são ainda muitas mazelas, muitos pontos de encontro entre as necessidades da empresa, especialmente as reivindicações dos rodoviários, especialmente em relação a pensões alimentícias, férias, homologações atrasadas e também o FGTS. A Câmara de Dirigentes Lojistas se manifestou sobre o caso. Em nota, a entidade informou que a paralisação pode causar impactos na rotina econômica da cidade. Segundo a CDL, o comércio vem enfrentando dificuldades crescentes para manter o funcionamento regular em decorrência da interrupção dos serviços dos rodoviários da Turp. Outro ponto levantado pela entidade é que os lojistas lidam com equipes reduzidas e queda no fluxo de clientes. A Câmara reforçou a necessidade de uma atuação imediata do poder público na mediação do conflito. E olha só, gente, a Turp Transporte acabou de soltar uma nota informando que a retomada da operação dos ônibus está acontecendo de forma gradual na manhã de hoje, com expectativa de completa normalização ao longo do dia. Isso depois da notícia do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, que informou que eles e a Turp mais a Prefeitura de Petrópolis firmaram um acordo resultando no encerramento da paralisação dos rodoviários. Mas a gente ainda fala sobre a Turp porque dados do relatório mensal de operação mostram que a empresa teve o pior desempenho entre as empresas no mês de fevereiro, as empresas de transporte, né? Teve o pior desempenho entre todas as empresas de transporte daqui de Petrópolis, isso no mês de fevereiro, enquanto a paralisação dos rodoviários agravou ainda mais a situação para quem depende dos ônibus da cidade operados aí pela Turp. Vamos ver. Segundo a CPTrans, a Turp cumpriu apenas 88,71% das viagens programadas em fevereiro. Foram mais de 4.000 viagens canceladas. Esse número é 3 vezes maior do que o registrado em janeiro. O relatório também aponta 350 veículos com falhas mecânicas e diversos cancelamentos por problemas operacionais. A situação piorou na última semana com a paralisação dos rodoviários, que aconteceu sem aviso prévio e surpreendeu os passageiros, deixando linhas fora de circulação em várias regiões da cidade. Enquanto isso, outras empresas mantêm desempenho estável no período. A Cidade Real alcançou 99,50% de cumprimento em fevereiro, enquanto a Cidade das Hortênsias registrou 98,99%. Já o número de infrações aumentou de forma significativa, com 477 autuações no mês, sendo 459 aplicadas à Turp. A maior parte das multas foi por não realizar viagens, com 355 casos, e por veículos em condições inadequadas de funcionamento, com 100 casos. Em janeiro, a empresa já liderava o ranking, com 113 autuações. Se ela não tem condição, tem que trocar a empresa e colocar uma qualificada para atender não só o público, mas como os funcionários ter condição de trabalhar e receber
os seus proventos. A gente merece o melhor, uma vez que a gente necessita do transporte público, né? Mas para que a gente tenha o melhor, é preciso que os funcionários também estejam com o seu melhor. Senão, eles não têm como nos oferecer um trabalho bom, porque eles não estão satisfeitos. Em nota, o Cetranspetro informou que, em análise ao relatório mensal de operação, em janeiro de 2026, o sistema registrou o melhor índice de cumprimento de viagens, com 107.297 viagens realizadas, o equivalente a 98,59%. Já em fevereiro, o índice de viagens não realizadas chegou a 4,3%, por causa dos alagamentos registrados nos dias 1º, 4, 8 e 21, que provocaram obstruções e interrupções na operação. A entidade destacou ainda investimentos superiores a R$ 1.100.000 por mês em manutenção, com mais de 200 profissionais atuando 24 horas nas garagens. Pois é, gente, hoje ainda, daqui a pouco a gente traz todas as informações sobre a atual situação dos ônibus em Petrópolis e tudo o que aconteceu durante o fim de semana, ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. E a gente fala agora de informações mais nacionais, porque olha só, o governo federal reajustou os preços de referência a serem aplicados no programa Gás do Povo, como parte das ações para mitigar os impactos do conflito no Oriente Médio sobre os preços de insumos energéticos e proteger a população brasileira. O reajuste foi oficializado pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda com a publicação no Diário Oficial. De acordo com o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, o município perdeu espaço na economia estadual. Segundo ele, é fundamental buscar referências, trocar experiências. A atualização corrige defasagens em estados onde o preço praticado, no âmbito do Gás do Povo, estava acima dos limites previstos nas regras do programa, o que vinha impactando o ritmo de adesão das revendas. A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado. Atualmente, cerca de 15 milhões de lares são atendidos em todos os municípios brasileiros, beneficiando aproximadamente 50 milhões de pessoas. Ao ampliar a rede de revendas e corrigir distorções regionais, o governo fortalece a efetividade do programa e assegura que o benefício chegue a quem mais precisa. Com a medida, a expectativa é consolidar a adesão dos pontos de venda, ampliar a participação de distribuidoras e aumentar a oferta de GLP, especialmente em municípios ainda desatendidos. O impacto estimado da medida é de R$ 300 milhões. E olha só, gente, o governo federal autorizou, por meio de um ato no Diário Oficial, a nomeação de 1.000 aprovados no concurso da Polícia Federal. Vamos ver. O governo federal autorizou a nomeação de 1.000 servidores para o reforço do quadro da Polícia Federal. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 22 de abril. Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a autorização contempla candidatos aprovados no concurso público da PF realizado em 2021, permitindo a convocação além do número de vagas originalmente previsto no edital da época. As nomeações abrangem os cargos de carreira de agente com 705 vagas, escrivão com 176 vagas, delegado com 61, perito criminal federal com 38 vagas e papiloscopista com 20 vagas. No comunicado, o Ministério destaca que a possibilidade de convocar candidatos aprovados, além das vagas iniciais, é um instrumento previsto na legislação que permite maior eficiência na gestão pública. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios.
Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, os feriados de Tiradentes e São Jorge movimentaram o turismo em todo o estado do Rio. Com mais visitantes circulando, hotéis registraram alta na ocupação e bares e restaurantes tiveram um aumento significativo no consumo, refletindo um cenário positivo para a economia.
Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado do Rio de Janeiro apontam crescimento de 25% e 30% no consumo da categoria ao longo da semana. Já na rede hoteleira, segundo o levantamento da Hotéis Rio e da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, a taxa média de ocupação chegou a 61,84% na capital e 77,43% no interior. E o aumento do fluxo turístico também reforça esse cenário. Só em março, o estado recebeu mais de 284 mil visitantes, o que representa um crescimento de 18% em relação ao ano passado. E não é só na capital que esse movimento chama atenção. Cidades do interior também registraram alta procura, principalmente por quem busca viagens curtas durante o feriado. Em Copacabana, visitantes destacam o clima e a diversidade cultural como atrativos. Já em Santa Teresa, além dos bares e mirantes, a programação cultural e passeios tradicionais, como o bondinho, ajudam a manter o fluxo constante de pessoas. E o impacto positivo é sentido por comerciantes e turistas. A modo geral, tem bastante movimento. Ainda que nesse clima assim ensolarado, o pessoal acho que também aproveita mais a praia também. A gente está aqui para o feriado, na verdade, emendando os 2 feriados aí, né? E o Rio é sempre maravilhoso, né? Tem opções para você fazer tudo que você quiser. Quer um restaurante, quer andar na rua, e é sempre muito animado, né? Também, né? A gente nunca vê desanimado. Na verdade, a gente sempre vem. Destinos como Barra do Piraí, Ipiabas, Miguel Pereira e Petrópolis ultrapassaram os 80% de ocupação, consolidando a preferência por roteiros próximos e experiências mais tranquilas. O resultado é um feriadão que reforça a força do turismo como motor da economia fluminense. O Rio é maravilhoso, né? Então não tem como a gente não curtir o máximo que a gente consegue, curtindo muito praia, passeando aqui no Santa Teresa, que é um lugar maravilhoso, com uma vista maravilhosa. Amo esse lugar, então acho que todo mundo tem que vir para cá. E o Ministério da Educação e o INEP prorrogaram o prazo para o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2026. Inicialmente, os estudantes interessados deveriam solicitar o benefício até a última sexta-feira, dia 24, mas agora o prazo segue aberto até o dia 30 desse mês. A solicitação deve ser feita na página do participante do Enem, por meio do login único da Plataforma de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. A gratuidade na taxa de inscrição do Enem é prevista para estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026, estudantes de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escola privada e que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, pessoas de baixa renda com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e também para beneficiários do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. A isenção não é automática, portanto, os candidatos que se encaixam em um desses requisitos devem solicitar a dispensa do pagamento. Vale destacar que o participante que obteve a isenção do pagamento da taxa do Enem em 2025, mas não compareceu às provas nos 2 dias de aplicação, deve justificar a ausência caso queira solicitar o benefício novamente em 2026. Entre os documentos previstos no edital para justificar a falta estão o boletim de ocorrência policial para casos de assaltos ou acidentes de trânsito, atestado médico, certidão de óbito de familiares, dentre outros. A justificativa da ausência no Enem 2025 também deve ser feita pela página do participante. Os resultados das solicitações de isenção vão ser divulgados pelo INEP em 8 de maio. Os solicitantes com pedido de isenção negados vão poder entrar com recurso administrativo entre os dias 11 e 15 de maio, e os resultados definitivos dos recursos serão divulgados no dia 22 de maio. E os Correios registraram um prejuízo de 8 bilhões e 500 milhões de reais em 2025, valor mais que 3 vezes superior ao verificado em 2024, quando o estatal teve resultado negativo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. De acordo com os Correios, o resultado foi influenciado principalmente pelo provisionamento de obrigações judiciais e pelo aumento dos custos operacionais.
A maior parte do prejuízo veio de processos na Justiça, que somaram 6 bilhões e 400 milhões de reais em 2025, um aumento de 55,12% em relação ao ano anterior. Esse passivo judicial é formado principalmente por ações trabalhistas, como cobranças de adicionais de periculosidade e pagamentos relacionados à atividade de distribuição e coleta externa. No mesmo período, a receita bruta dos Correios foi de 17 bilhões e 300 milhões de reais, sem considerar pagamentos devidos, representando queda de 11,35% em relação a 2024. O balanço foi publicado no Diário Oficial da União. Diante do acúmulo de prejuízos, a empresa recorreu a empréstimos e obteve um aporte total de 12 bilhões de reais, junto a bancos públicos e privados. Desde o último trimestre de 2022, os Correios apresentam resultados negativos, somando 14 trimestres consecutivos de perdas. Segundo o presidente da estatal, isso cria um ciclo vicioso que afeta a capacidade operacional e a geração de novos contratos. Vale destacar que a empresa também enfrenta dificuldade para ajustar os custos, já que a estrutura de despesas é considerada rígida e baseada em gastos fixos. O cenário negativo ocorre em meio a uma mudança estrutural no setor, com o crescimento do comércio eletrônico e a expansão de empresas de logística que passaram a operar de forma independente dos Correios. Além disso, a redução do uso de cartas, chamada de desmaterialização, também impacta as receitas. Como parte das medidas de reestruturação, a empresa abriu planos de demissão voluntária. Em 2025, 3.181 funcionários aderiram ao programa, número menor que os 3.756 registrados no ciclo anterior. A meta inicial era de 10.000 desligamentos. Os Correios também adotaram ações para reduzir custos, como renegociação de dívidas, corte de gastos com imóveis e manutenção de agências. A expectativa da diretoria é que a empresa volte a ter resultados positivos a partir de 2027, com a continuidade do plano de recuperação. Sobre a possibilidade de privatização, o presidente dos Correios afirmou que o tema não está em discussão no momento e que a decisão cabe ao governo federal. Segundo ele, o foco atual é garantir que a empresa permaneça viável e com capacidade de prestar um bom serviço. E as companhias aéreas passam a contar com uma nova linha de crédito para enfrentar o aumento dos custos operacionais, principalmente com os combustíveis. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional na última quinta-feira. A iniciativa permite que empresas de transporte aéreo doméstico contratem empréstimos para capital de giro, utilizados para cobrir despesas do dia a dia, como pagamento de fornecedores, salários e outros custos imediatos. Os recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil, voltado ao desenvolvimento do setor. Na prática, o dinheiro será liberado por meio do BNDES ou de bancos autorizados pela instituição. A linha de crédito terá prazo de até 5 anos para pagamento, com carência de até 1 ano para começar a quitar o valor principal. O custo básico será de 4% ao ano, acrescido das taxas cobradas pelos próprios bancos. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é dar fôlego financeiro às empresas, permitindo que enfrentem dificuldades de curto prazo antes de iniciar o pagamento das dívidas. Vale destacar que os empréstimos não terão garantia do governo. Caso haja inadimplência, o prejuízo será das instituições financeiras, que também ficarão responsáveis pela análise de risco na concessão do crédito. Por se tratar de uma operação financeira, a medida não tem impacto direto nas contas públicas. O setor aéreo tem sido pressionado pelo aumento dos custos operacionais, especialmente com combustíveis, um dos principais gastos das companhias. Com isso, as empresas enfrentam dificuldades de caixa no curto prazo. A nova linha de crédito busca evitar cancelamentos de voos, manter a oferta de transporte aéreo e reduzir a necessidade de repasse imediato dos custos para as passagens. Para os passageiros, a medida não representa redução direta no preço das passagens, mas pode evitar aumentos no curto prazo. A nova regra passa a valer imediatamente após a publicação. E olha só, gente, a Receita Federal abriu na última quinta-feira consulta ao lote da malha fina de abril do Imposto de Renda. Ao todo, mais de 400 mil contribuintes vão receber cerca de 590 milhões de reais.
Cerca de 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco já podem saber se vão receber a restituição do imposto de renda. A consulta foi aberta nesta quinta-feira ao lote da malha fina de abril, mas também contempla restituições residuais de anos anteriores. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Ao todo, 415.277 contribuintes vão receber 592 milhões e 200 mil reais. Desse total, 256 milhões e 800 mil reais vão para contribuintes com prioridade legal no reembolso. As restituições estão distribuídas da seguinte forma por 334.614 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix. 32.231 contribuintes sem prioridade, 28.572 contribuintes de 60 a 79 anos, 10.521 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, 4.731 contribuintes acima de 80 anos, 4.608 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave. O pagamento vai ser feito no dia 30 de abril, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, no ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco Central. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do portal BB ou ligando para a central de relacionamento do banco nos telefones 4004-001 para as capitais, 0800-729-001 para demais localidades e 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Caso o contribuinte não resgate o valor da sua restituição depois de 1 ano, deverá requerer o valor no portal ECAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. A gente faz agora um rápido intervalo, já a gente volta com todas as informações sobre o fim da paralisação dos rodoviários da Turp em Petrópolis. Não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O
Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse terceiro bloco falando, é claro, da paralisação dos rodoviários da Turp em Petrópolis, que chegou ao fim ainda há pouquinho, na manhã desta segunda-feira, às 7 horas da manhã, 7h15, a gente teve a primeira notícia do fim dessa paralisação após um acordo firmado entre o Sindicato dos Rodoviários, a Prefeitura de Petrópolis e a empresa Turp. Com isso, o serviço de transporte começa a ser retomado de forma gradual na cidade. Quem traz todos os detalhes sobre o que aconteceu aí nos últimos dias é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo lá próximo ali do terminal. Já tem alguns ônibus da Turp passando aí do seu lado. Toledo, bom dia para você. Quais informações você tem sobre essa crise do transporte público que se agravou agora na última semana? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente como você disse, chegou ao fim da manhã desta segunda-feira a paralisação dos rodoviários da Turp aqui em Petrópolis. Em nota divulgada às 7 da manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários informou que a conciliação entre todas as partes, né, a Prefeitura de Petrópolis, a Turp e também o sindicato, encerra o movimento e permite a volta da operação dos ônibus aqui na cidade. A expectativa, é claro, é de normalização progressiva da circulação ao longo de todo o dia. A paralisação havia começado na última quarta-feira e impactou diretamente a rotina de moradores, com a redução ou ausência de linhas em diferentes regiões. No sábado, dia 26, uma decisão liminar já havia determinado a retomada parcial da operação, com um mínimo de 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. Mesmo com o fim desse movimento de paralisação, a normalização total do serviço não é imediata, a gente tem que ressaltar isso aqui. A operação depende da reorganização das equipes, da disponibilidade dos motoristas, o que pode manter intervalos maiores e ônibus mais cheios neste início dessa retomada. A gente acompanha nesse momento aí imagens feitas no início dessa manhã no terminal de Correios, um dos pontos mais importantes dessa mobilidade aqui na cidade. E vale ressaltar aqui que o acordo encerra, ao menos por agora, um impasse entre trabalhadores e a empresa, mas a situação expôs a dependência do município em relação ao transporte público aqui na cidade.
A gente vai acompanhar agora, Roberta, um vídeo do Luciano Moreira, presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, que falou sobre esse fim dessa paralisação aqui na cidade. A gente está aqui acompanhando a retomada de 100% da operação da frota da Turp, já no fim dessa paralisação. Então, nessa madrugada de hoje, a gente já conseguiu, pela Prefeitura, adiantar uma série de reivindicações por parte desses rodoviários e, com isso, a gente garantiu aí que haja essa retomada de frota. A gente ainda vê muito movimento nos terminais, estamos acompanhando de perto, até que esses funcionários que estão chegando na garagem possam pegar esses ônibus e voltar a operar. A gente tem muito compromisso pela frente, vamos fazer esse trabalho ser um trabalho em andamento, certamente não terminou hoje, vamos acompanhar aí os próximos dias com atenção e com muito comprometimento. Olha, Roberto, e todos que estão nos assistindo, lembrando que na tarde dessa segunda-feira vai ser realizada uma audiência na 4ª Vara Civil aqui de Petrópolis, que vai debater toda essa crise do transporte aqui na cidade. E é claro, a gente vai seguir acompanhando toda essa novela sobre o transporte público, a mobilidade aqui na cidade, que vem sendo debatido já há algum tempo e a gente tem visto toda essa crescente dessa crise no município. E, como eu disse, vai ser realizada uma audiência pública para debater esse tema na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Volto com você, Roberta. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Novela mesmo, a gente vai ver os próximos capítulos aí. Obrigada, Toledo, bom trabalho para você. E a gente continua aqui porque o desafio de reposicionar Petrópolis no cenário econômico estadual e construir estratégias de crescimento sustentado norteou o encontro Cidades em Pauta, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis na última quarta-feira, dia 22. O evento reuniu representantes do poder público e também do terceiro setor. De acordo com o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, o município perdeu espaço na economia estadual. Segundo ele, é fundamental buscar referências, trocar experiências e construir parcerias com cidades que buscam avançar, como Niterói. O encontro realizado na sede da CDL reuniu empresários, representantes do poder público e do terceiro setor. Representando a sociedade civil, o vice-presidente da Nova Monsanto, Jorge De Botton, ressaltou que Petrópolis já respondeu por cerca de 4% da arrecadação estadual do ICMS, índice que hoje gira em torno de 1%. Com a perda de espaço na arrecadação estadual, o presidente da CDL destacou que o movimento Petrópolis 2030 nasceu após um esforço coletivo de mudança. O vereador de Niterói, Fabiano Gonçalves, apresentou um panorama de transformação de Niterói e relembrou o cenário de colapso econômico enfrentado no início da década passada. De acordo com o parlamentar, o processo de virada de chave foi baseado em planejamento e pactuação de diferentes setores. A primeira-dama de Niterói esteve no encontro, informou que o programa Niterói Empreendedora já destinou cerca de 250 milhões em crédito para fomentar negócios locais. Para Cláudio Mohamed, o encontro reforça a necessidade de integração entre o poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil, como caminho para enfrentar desafios estruturais e construir uma agenda consistente de desenvolvimento. E Petrópolis entra no clima da Fashion Revolution, que é um movimento global que incentiva a reflexão sobre como e por quem as roupas são produzidas. Dentro da programação, a Estácio Petrópolis vai promover um bazar de trocas hoje, segunda-feira, dia 27, no campus do Bingen. A iniciativa une moda e consciência ao propor novas formas de consumo mais sustentáveis. O evento gratuito é aberto ao público e a proposta é simples: incentivar a troca de roupas e acessórios em bom estado, prolongando o ciclo de vida das peças e estimulando a economia local. A ação faz parte de um movimento global que surgiu após a tragédia do Rana Plaza, em Bangladesh, que abrigava fábricas têxteis e que matou mais de 1.100 pessoas e deixou mais de 2.500 feridos. Hoje, a ação mobiliza mais de 100 países com o objetivo de tornar a indústria da moda mais ética e transparente. E no campus da Estácio, a ideia é justamente essa: mostrar que é possível renovar o guarda-roupa sem gastar nada e, ao mesmo tempo, contribuir para um consumo mais consciente. Para participar, basta levar peças em bom estado e estar disposto à troca.
Além de incentivar a sustentabilidade, o bazar também promove a integração entre estudantes e a comunidade. A iniciativa foi proposta por um aluno de jornalismo e rapidamente ganhou o apoio da instituição. A expectativa é reunir pessoas interessadas em repensar hábitos de consumo e mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos para o meio ambiente. Traga suas roupas, seus acessórios, pode ser de todos os tamanhos, tá? E aí, boa troca pra gente. O bazar ainda vai contar com a presença da consultora de moda Elaine Vieira, que irá auxiliar o público a repensar o próprio estilo, experimentar combinações e sair com novas ideias de uso para o que já tem ou para o que encontrar por lá. E muito importante, não tem dinheiro, tá, galera? Não vai ter compra, então vai ser todo um escândalo, você vai ter que trazer todo o seu traquejo social. Vou ter várias pessoas aqui com várias peças muito interessantes e acredito que você não vai sair daqui sem levar nada. Vem com a gente! Tá aí, tá feito o convite. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis homologou um novo pacote de obras voltado para a prevenção de riscos na cidade. As intervenções vão beneficiar 4 comunidades e tem como objetivo reforçar a segurança de moradores em áreas mais vulneráveis. O investimento ultrapassa R$ 1.200.000 e faz parte de um conjunto de ações que vem sendo adotadas pelo município para ampliar a prevenção de desastres e garantir mais segurança para a população. A expectativa é que as obras comecem em breve, com equipes mobilizadas para atuar em diferentes frentes de trabalho. De drenagem e também de condução de encosta. Então será na Vila Militar, na Tílio Marote, Saldanha e Marinho e também na General Rondon, ali no Quitandinho. As intervenções envolvem serviços estruturais importantes, como a construção de muros de contenção, responsáveis por evitar deslizamentos de terra, além da implantação de novas galerias de drenagem que contribuem para o escoamento adequado da água da chuva. Também estão previstas ações de pavimentação que ajudam a melhorar o acesso e a mobilidade nas localidades atendidas. Segundo a Prefeitura, esse tipo de investimento é considerado fundamental, principalmente em uma cidade com características geográficas como Petrópolis, onde áreas de encosta exigem monitoramento e intervenções constantes. A proposta é atuar de forma preventiva para reduzir riscos e evitar que problemas se agravem durante o período de chuvas mais intensas. A iniciativa faz parte da Política Municipal de Prevenção, que busca garantir a manutenção estrutural ao longo de todo o ano e não apenas em períodos de chuvas. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como eu havia adiantado, as temperaturas nesta segunda estão mais altas em comparação com a semana passada. Em Nova Friburgo, o dia será de sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite, forma-se um nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus. Teresópolis, o dia será parecido. A segunda-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Já à noite, será com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. E assim como nas outras cidades da região serrana, não temos previsão de chuva para hoje. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, também será com poucas nuvens. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios a segunda será com muitas nuvens o dia todo, mas com algumas aberturas de sol. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! E uma última notícia para a gente encerrar o nosso jornal nessa segunda-feira. A Defesa Civil de Petrópolis alerta para ventos moderados e ocasionalmente fortes a partir de hoje. Então, atenção, você de Petrópolis, a Defesa Civil está alertando para ventos moderados a fortes a partir de hoje. Então, a Defesa Civil emitiu um aviso às 7h36 dessa segunda-feira
para a ocorrência de ventos moderados a fortes. A recomendação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos, além de ficar atento aos comunicados da Defesa Civil. Então está feito ali o alerta da Defesa Civil para ventos moderados a fortes a partir de hoje, segunda-feira. E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta com muito mais, várias notícias, e você acompanha tudo nas nossas redes sociais durante a nossa programação, principalmente sobre a paralisação dos rodoviários da Turp, né, e a volta da circulação normalizada aí dos ônibus da Turp na cidade de Petrópolis. Gente, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.